Agora, se me permitem, abria um espaço daríamos tempo para 3, 4 perguntas por parte do público, por isso é que abrimos a sessão ao público em geral. Vamos fazer chegar um microfone aqui na terceira fila. Muito bem, já tenho 2 pedidos. Esta senhora e este senhor aqui de Canadianas. A senhora primeiro, por favor, uma vez que pediu. A senhora, ao lado. Boa tarde. Vou-lhe pedir o seu nome, por favor. Boa tarde. Meu nome é Joana Miranda, orgulhosamente advogada. Queria colocar, enfim, a apreciação e colher a sensibilidade dos partidos aqui representados, a opinião sobre o seguinte. É certo que, em nome da celeridade processual, nos temos confrontado ao longo do tempo com a caracterização de determinado tipo de processos como processos urgentes. Isso, segundo a minha experiência pessoal, tem significado apenas uma coisa, que é os prazos encurtam-se para os advogados e para as partes que os mesmos representam. Nada mais. Devo dizer que ainda amanhã terei uma audiência preliminar em sede de processo de impugnação de despedimento coletivo que foi intentado há mais de 2 anos. Portanto... 2 anos? Não, é urgente. Eu tenho um há 5. É urgente. Pronto, é urgente. E, portanto, de facto, é isto que tem vindo a acontecer na prática. Ou seja, os processos realmente não se tornam mais céleres, mas, efetivamente, os prazos para os advogados, e única e exclusivamente para os advogados e para as partes, tornam-se mais curtos. E, portanto, nessa medida, eu devo dizer também o seguinte, tão mais curtos quanto isto, e esta é uma denúncia que aproveito para fazer, que é a seguinte, uma advogada que tenha tido um filho, essas então veem os prazos apenas adiados pelo prazo de 15 dias. E deixe-me que lhe diga, Sra. Bastonária, que isso é totalmente desumano. Claro que sim. E, portanto, nessa medida, gostaria de saber qual é a opinião dos partidos e ainda saber o seguinte, se realmente entendem que existe necessidade dessa caracterização como urgência em todos os processos, nomeadamente devo dizer que em direito do trabalho praticamente todos os processos são considerados urgentes, o que significa em bom rigor que nenhum deles é urgente, e depois, que medidas tomariam caso ganhassem, porque efetivamente não me basta, e deixem-me que vos diga, que digam que se ganharem irão tomar especial atenção a determinados factos. A mim interessa-me saber que, efetivamente, medidas pretendem tomar no sentido de resolver estas temáticas, porque tomar especial atenção tomamos todos nós. Muito obrigada. Doutora Joana, vou-lhe pedir o favor de passar, por favor, ao senhor que está ao seu lado, a quem eu vou pedir a identificação. Pode ficar sentado, se preferir. Muito boa tarde. Sofri o incidente de trabalho em 2003. Pensar em tribunal de resolver o caso. Meter tudo de como meter em tribunal. 2008 eu fui arguído, fui para a cela. Uma vergonha. Rua Politécnica. Desculpa, é que devia ter ficado ali porque esse microfone deste lado não... Não, é só porque o microfone deste lado não vai funcionar, nós não vamos conseguir percebê-lo. A Rua Politécnica foi fechada, trânsito. Chegou a polícia paisana, apanhou, levou-me para a quadra, para a polícia judiciária. Desculpa, eu não percebi qual foi o seu nome, senhora? Micael Dmitriев. Sr. Micael, eu vou pedir um favor, nós não podemos discutir casos privados, só vai que ser mais rápido. Eu fui arguído em 2008, fui para a cela, última vez fizeram jogo com uma casa abandonada, roubado tudo. Eu vivo em miséria, 250 euros de pensões invalidez. E hoje o caso não resolvido. Aqui por ordem advogado, eu cansado de andar já. Não faz nada. E outro resultado... Sr. Micael, tem alguma pergunta específica para os nossos candidatos? Como candidato, eu não tenho qualquer problema. Pediu ajuda, pode alguém ajuda. Última vez fizeram jogo com uma casa abandonada, expulsado, roubado. Eu não sei o que fazer. Muito bem, Sr. Micael. Estou a perceber que estará a falar certamente da questão importantíssima do acesso ao direito. Muito obrigada pela sua partilha. Se quiser voltar a tomar o seu lugar, as pessoas que... Muito obrigada. E há uma senhora aqui atrás, mesmo atrás, e depois a última questão na quarta fila, e já não vou ter tempo para mais. Aquela senhora, por favor. Boa tarde, o seu nome? Boa tarde. Meu nome é Ana Leal. Olá, Ana, boa tarde, bem-vinda. Eu também sou advogada, pertenço a esta casa, se calhar é por isso que a gente vem até cá.
É para os advogados, advogadas e todos os interessados nestas matérias. Porque esta é a questão dos nossos dias. Todos os dias nós nos defrontamos com a injustiça. A injustiça praticada por todos. Por todos. Uns são mais vítimas que outros, mas vou direto às questões. Há pouco, e esta é dirigida especialmente ao candidato do Partido Popular Monárquico, permita-me só uma graça, é que o Procurador-Geral da República com a restauração da monarquia não o podia ser. Mas fez uma observação, mas depois não concluiu, ou eu não percebi a sua conclusão, relativamente a pugnarem por redução de prazos. Não pedia-lhe que, se eventualmente foi erro no meu entendimento, que o dissesse, senão que esclarecesse a questão dos prazos. Fez uma observação sobre a redução de prazos. E eu não sei exatamente a que prazos se estaria a referir. Pois, eu espero que não seja os nossos dos advogados, não é? Porque esses são os que afetam depois os cidadãos. Só mais uma questão, Sra. Doutora Ana, porque temos mesmo muito Esta pouco era tempo. só um pedido de esclarecimento, Muito não é bem. uma questão para a mesa. A questão para a mesa tem a ver, se calhar um bocadinho, ao contrário daquilo que se vem falar aqui, o apoio judiciário ou a proteção jurídica, agora assim chamada, há um enorme abuso deste instituto jurídico. Há muitas pessoas, e aqui falo, muitas vezes que contra os advogados vêm pedir apoio a esta casa para que sejam nomeados advogados, que seja paga as taxas de respeito. Doutora, deixe-me só, esta casa não vem porque Doutora, é na Segurança Social que pedem o apoio judiciário. Mas depois vem para aqui, a nomeação é indicada por... Depois do deferimento da Segurança Social, é preciso termos bem noção disso. Eu estava a tentar, enfim, acelerar, mas se calhar não é bom, não é? Como diz o Dr. Garcia Pereira, não deve ser acelerada. Exato, não podemos saltar as casinhas, temos de ir. Muito bem, mas com a nomeação, Muito bem. as taxas de justiça acabam por ser pagas por nós cidadãos. E depois o patrocínio que estas pessoas fazem, advogados, aos cidadãos, acaba por não ser remunerada, porque como tem vindo a público, a Ordem tem-se pronunciado sobre alguns valores significativos que não estão. Claro. Gostava de ouvir a opinião da mesa sobre esta matéria. E tinha mais um pedido aqui atrás, que vai ser o último nesta parte, e obviamente estão todos convidados a ficar até aos debates das 20 horas. Boa tarde. O seu nome, por favor? Mariana. Olá, Mariana, bem-vinda. Só ligar o microfone. Estou? Já. Está ligado. Olá, Mariana, não é advogada? Não sou advogada, sou uma cidadã e gostaria de colocar uma pergunta ao PPM. Se seria possível explicar melhor como funcionaria o modelo de independência face ao poder político que defende. Muito bem. Vou concluir este ciclo de perguntas por parte do público, a quem eu muito agradeço, e há duas questões específicas para o PPM, as restantes para a mesa, e portanto começaria pelo Dr. Diogo. Muito bem, vou começar aqui por esta senhora advogada, que penso Ana, que seja doutora advogada, Ana. não é? Esta senhora da frente. Muito bem, mas Sim, claro, os advogados são graças a cidadãos Deus, também. todos cidadãos. Cidadãos com mais responsabilidades até que Nós agora parece que que estamos a os fazer demais. campanha pelo professor. Eu Nós, vou- cidadãos, Exatamente. alguns advogados. Eu vou começar pela piada também. A Procuradoria passaria a ser a Procuradoria-Geral de Portugal, porque não? A Justiça não é republicana nem monárquica, é dos cidadãos, de todos os cidadãos. Como a Justiça também não é partidária. Daí a nossa sugestão de ser uma nomeação feita por alguém que representa Portugal desde há 800 anos. Naturalmente que quando nós referimos redução de prazos, não tem que ver com, enfim, não vou entrar aqui na questão técnica de prazos processuais, não tem que ver propriamente com questões das análises que têm que ser feitas e dos inquéritos que têm que ser feitos. Tem a ver com, por exemplo, haver mais pessoal e haver mais juízes, não é? Porque, como disse há pouco, do exemplo que tive em Aveiro, há juízes que estão atulhados com procedimentos que não lhes diziam respeito anteriormente e, portanto, nessa perspectiva, acelerar os prazos significa que a Justiça tem que ser munida de todos os instrumentos necessários para ser mais célere. Mas queria também aproveitar isso para dizer o seguinte: há um propósito do sistema republicano e partidário muito claro de ter uma justiça que não é célere. A corrupção vive bem com a justiça que não é célere. E, portanto, é normal que haja estas revisões de mapas e tudo mais o que possa vir aí para permitir que o sistema continue a dominar a justiça. Para dizer também, há pouco não pude dizer, a questão do mapa judiciário tem outra coisa. É que a maior parte dos processos vão ser entregues aos grandes escritórios de advogados, porque os pequenos escritórios de advogados da província vão ficar esvaziados de funções porque os tribunais desapareceram. E, portanto,
aqui também está a questão da redução dos prazos, ter mais gente a trabalhar para a Justiça. Agora, relativamente à questão que a senhora, uma ilustre cidadã lá atrás, colocou, Mariana, relativamente à questão da independência, e que, enfim, é uma das principais causas aqui do Partido Popular Monárquico. Dizer que há pouco tempo saiu uma lei sobre a incompatibilidade relativamente às câmaras municipais e à advocacia. O PPM defende que isso também se alastre aos deputados. Não se entende como é que os deputados que têm, enfim, a função de legislar, se bem que podemos ir aqui mais longe dizendo que quem legisla é Bruxelas e não é o Parlamento português, mas isso levaria-nos a dizer que se calhar não vale a pena termos eleições, porque há outros que legislam por nós, mas a discussão aqui não é essa, mas dizer que quem tem interesse na lei não pode estar a fazê-la. Quem faz a lei tem que estar livre dos interesses dos escritórios de advogados. Isso é inadmissível e isso prejudica gravemente a independência do sistema judicial em Portugal. Agora, tocando na questão, enfim, que aflorei no início da minha intervenção. Não é possível, e nós queremos alertar os portugueses para isso, e já alertamos os portugueses para isso há 40 anos. Não é possível que um sistema político viva sem ter um órgão independente. Em Portugal não há um único órgão verdadeiramente independente. O Presidente da República, podem vir aqui brincar com rasgar cartões dos partidos, podem fazer o que quiserem. O Presidente da República é eleito pelos partidos políticos, pelas quadrilhas. Falo aqui, por exemplo, do caso do Sampaio, que, enfim, decidiu dissolver uma Assembleia com maioria parlamentar. Isto é inacreditável. E, portanto, como é que um homem ou uma mulher, enfim, só a monarquia que é possível mulheres na chefia de Estado, mas isso também era outra conversa. Como é que é possível que nós confiemos no chefe de Estado dos partidos, de quem tem interesse na morosidade da justiça, para nomear o procurador? Como é que é possível? E, portanto, é preciso encarar as coisas de caras. A República, a terceira, já acabou. Está a definhar por aí. Falam da quarta, da quinta, qualquer dia vamos na 20ª, já não existe Portugal. A solução é um modelo que promova uma instituição independente em Portugal. Nem o Tribunal Constitucional é independente. Os senhores sabem isso melhor que eu. Não há em Portugal sistema independente. Portanto, a solução é a restauração da monarquia constitucional, em que o rei, como representante do povo, e que estará sujeito ao escrutínio da população sem problema nenhum. E vocês sabem que a República em Portugal minou-se de tal forma que não permite que se referende o próprio regime. É inacreditável. As monarquias europeias podem ser referendadas, mas a República em Portugal não pode. E, portanto, o que nós defendemos é essa chefia de Estado independente que possa, por exemplo, dar esta credibilidade, nomeando o Procurador-Geral de Portugal, não da República. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Diogo. Estamos a caminhar para o final desta parte do debate, contudo há questões que têm a ver com a morosidade ou com a rapidez. Gostaria de um breve comentário por parte tanto do professor Mendo Castro Henriques como do Dr. Garcia Pereira e depois fazemos uma volta final para conclusões. Muito obrigado. Como está nos pressupostos do nosso programa político, depois não aparece diretamente no programa eleitoral, nós pensamos que a maior causa da morosidade da justiça em Portugal é o processo legislativo. De facto, é caótico e tem sido tem levado a justiça a uma espécie de regime experimental. Cada novo governo que entra quer praticar uma espécie de contra-reforma judicial perante aquilo que encontrou. E ao fazê-lo, ao procurar logo destruir o que o anterior fez, vai contra aquilo que nós, cidadãos, defendemos, que é a justiça precisa de reformas cirúrgicas e não cada governo pretender partir sempre do zero. Desde que essas reformas cirúrgicas sejam acompanhadas pelo que nós chamamos e repetimos a regra de ouro, isto é, uma nova lei, insisto, para a responsabilização civil e criminal dos governantes por gestão danosa ou negligência grosseira. Mas o certo é que o processo legislativo, os próprios códigos processuais, o penal, o civil, de acompanhamento, estão cheios de truques, de ambiguidades. O cidadão normal vê-se perdido. Eu não sou uma pessoa da área do direito. Vejo-me perdido quando tenho que me confrontar com esses. E não é o facto de termos especialistas que imediatamente nos garantem o sucesso, porque então entra toda a máquina da morosidade a funcionar. E isto é o que o cidadão encontra-se perante esta tragédia. Nós, visto de fora, a justiça parece ter excesso de recursos, excesso de garantias. Há um garantismo que leva a que os processos se arrastem e aquilo que em princípio é a defesa dos direitos acaba por ser lesivo, porque mais uma vez leva à morosidade dos processos.
quer-nos parecer a nós. Quer-nos parecer a nós também que o juiz continua a ocupar boa parte do seu tempo com trabalhos burocráticos, em nome da sua independência e da sua isenção, coisas quando poderia, francamente, ser auxiliado em algumas dessas tarefas sem prejuízo do segredo de justiça. E isso é outra enorme causa da morosidade da justiça. Depois, o que se passa com a ação executiva também são pressupostos que nós temos presentes, é um verdadeiro cancro do processo judicial, todos os mais de 1 milhão de processos que todos os anos se acumulam e que poderiam perfeitamente ser limpos de outra maneira. Portanto, tudo isto exige, mais uma vez, um conjunto de reformas cirúrgicas debatidas em sede própria da Casa da Democracia, que é o Parlamento, com o apoio de especialistas, e por isso é que é de saudar, mais uma vez, este debate aqui promovido pela Ordem dos Advogados. Muito obrigada. Doutor Garcia Pereira, não sei, a questão do acesso ao direito também foi levantada, não sei se não gostaria de abordar essa questão em 2 minutinhos, porque estamos mesmo a terminar. Com certeza. O problema da justiça é demasiado grave para ser deixado apenas aos especialistas da justiça. E muito menos para ser deixado àqueles que hoje dominam o aparelho da justiça. A questão fundamental é que, exatamente, aquela introdução de uma lógica de ditadura financeira, política, social, laboral, cívica, desviou completamente o centro de gravidade da justiça, que é um direito e um direito fundamental dos cidadãos, para a sua concepção como um serviço, em que o que interessa é torná-lo o mais barato para o Estado possível. E daqui decorre que, evidentemente, esta organização judiciária não tem outra justificação por trás que não seja uma poupança de meios. E a poupança de meios faz-se naturalmente à custa do sacrifício do cidadão comum. Não vale a pena estarmos a repetir aqui, porque todos nós conhecemos o que é que deu esta reorganização da justiça. Não é apenas a distância. É que, em muitos casos, as pessoas não têm meio de transporte sequer. Claro. Se quiserem ir para o julgamento, naquele dia não têm meio de transporte, têm de ir de véspera. Têm de ter dinheiro para ficar numa pensão. Se não tiverem dinheiro para ficar numa pensão, dormem no jardim em frente ao tribunal. E isto não preocupa nada aos decisores da justiça, porque o que está em causa aqui é unicamente, neste momento, o abatimento do número das pendências. Portugal está farto de ser condenado no Tribunal Europeu de Direitos do Homem por violação do direito à justiça num prazo razoável, e a tendência neste momento, e eu acho que é importante denunciar isso, também ninguém fala, do Conselho Superior da Magistratura, é o que é preciso é aviar processos. Os senhores não conhecem, mas eu conheço as grelhas de avaliação dos juízes neste momento. E não é tanto o saber se aquela pessoa, se aquele magistrado decide bem ou decide mal, se reflete, se tem uma decisão ponderada, séria, mas sim aviou suficiente número de decisões. Isto é um verdadeiro desastre. Segundo ponto, é preciso perceber-se que um país que tem uma dívida pública de 227 mil milhões de euros subiu de cerca de 2 mil milhões no mês de julho, ao contrário de toda a propaganda oficial. Se aceita a lógica de que nós temos que pagar essa dívida, não resta um cêntimo para aplicar nos direitos fundamentais dos cidadãos. E, portanto, a lógica é os velhos que morram depressa, que é para não termos que os aturar nos hospitais, nem haver pensões a pagar. Justiça é uma coisa que quem a quer, que a paga. E, portanto, nós temos, de facto, uma justiça caríssima. E eu daria aqui como exemplo, porque também ninguém quer falar sobre isso, termino já, o problema do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é um tribunal que tem um sistema de custas próprio, em que as multas e as custas que aplica constituem receita corrente do próprio tribunal. O que significa que, neste momento, o Tribunal Constitucional prepara-se para aprovar o orçamento do próximo ano, em que vai prever já as custas e as multas que vai aplicar no próximo ano. E são os nossos constituintes, os cidadãos comuns, que neste momento pagam uma tabela de que ninguém fala, porque não está escrita em parte nenhuma, mas que quem lida com a justiça constitucional conhece perfeitamente. Decisões sumárias para deitar abaixo, de forma absolutamente, digamos, liminar ações. Tabela, 7 a 10 unidades de conta de custas. Bom, mas o cidadão que fica descontente pode reclamar para a conferência. Pois pode, leva com 25 Cs. Quando nós estamos a falar, sobretudo, em matéria de questões laborais, isso significa a inutilização prática do acesso à justiça. E, portanto, o que está aqui em causa é, de facto, o ter-se desfocado por completo o centro de gravidade da justiça como um direito fundamental dos cidadãos. E, por fim, eu volto ao ponto.
Eu discordo completamente e considero que essa é a justificação para a barbaridade em que se transformou o nosso sistema de justiça, esta teoria do excesso de garantismo. Nós não temos direitos a mais na justiça portuguesa. Foi em nome do excesso de garantismo que se seguiu todo este processo, transformou o processo penal naquilo que é hoje um centro de arbítrio e de abuso de poder. Os cidadãos têm direitos a menos no processo. E um exemplo, para terminar, chama a vossa atenção que a legitimação democrática de um poder de soberania não eletivo passa por algumas coisas, como a publicidade das audiências e, por exemplo, a fundamentação das decisões. Um poder soberano que não é eleito tem, pelo menos, de justificar perante a comunidade porque é que tomou aquela decisão. Quando nós aceitamos que, em nome do excesso de garantismo, ou da simplificação processual ou da celeridade, os acórdãos dos tribunais superiores possam passar a ser anedotas como esta, por entendermos estar e concordarmos inteiramente, quer de facto, quer de direito, com a decisão da primeira instância, aqui a confirmarmos por inteiro, o que nós estamos é a liquidar a legitimação democrática da justiça. E, portanto, o caminho tem que ser o oposto. O reforço dos direitos dos cidadãos na própria justiça. Muito obrigada. Vou guardar os minutos finais. E para não entrarmos de imediato no próximo debate, que deverá acontecer, mas temos de ter um intervalozinho, a doutora Cristina Rodrigues, um minuto final, por favor, e a seguir partilhar também com o doutor Manuel Ramos. Obrigada. Eu queria, ainda bem que a colega referiu a situação da maternidade. Efetivamente, nós hoje em dia vivemos a um ritmo diário muito complicado, trabalhamos mais do que as 8 horas diárias que a maioria das pessoas trabalham e a classe realmente dos advogados é uma das mais afetadas com esta situação. Uma das medidas principais do PAN é precisamente que os pais possam passar mais tempo com os filhos. No caso dos advogados, sendo a maioria de nós prestadores de serviços, é muito difícil conseguirmos fazer a conciliação entre a vida profissional e os nossos entes queridos, portanto, a nossa vida pessoal. Por isso, acho muito relevante a questão que colocou. É importante reavaliarmos, portanto, eu diria que a classe dos advogados é preciso reavaliar a questão da prestação de serviços, as nossas condições de trabalho, descontamos muito para o Estado e, no entanto, não temos direito a subsídios de desemprego, não temos direito à mesma licença de maternidade que os outros trabalhadores e, portanto, estou perfeitamente de acordo com a sua indignação. Também somos cidadãos, precisamente. Muito obrigada, doutora Cristina. E passo ao doutor Manuel Ramos. Muito obrigado. Respondendo aqui brevemente às questões que foram colocadas, a primeira era dos processos no Tribunal de Trabalho serem todos urgentes. Eu não sou especialista em direito de trabalho, embora faça de quando em vez processos de trabalho. O que me parece é que os tribunais de trabalho funcionam cada vez pior, cada vez demoram mais tempo, cada vez existem menos juízes laborais, menos instâncias para tratar dos processos laborais, e isso realmente preocupa-nos. É o tal pacto de regime que se deve fazer em torno da justiça. A questão do apoio judiciário, eu faço apoio judiciário, tenho um cliente que, não vou dizer o nome, portanto não estarei a violar o sigilo profissional, é um cliente que tem uma deficiência, tem uma certidão multiusos, no entanto ele tem uma clínica, tem uma creche para menores e tem uma fundação e tem apoio judiciário. E eu não me apetece defendê-lo. Isto não tenho grande motivação. Isto quanto ao apoio, embora ele seja uma ótima pessoa, mas é uma questão de princípio. Finalmente, em relação à questão das jovens advogadas, isto no fundo anda tudo ligado, como dizia o outro, isto tem que se ligar muito aqui à questão da segurança social. E uma das questões que o Partido da Terra defende é que a segurança social não se protege nem através de uma folha de Excel para ver onde é que se pode cortar, nem através daqueles princípios sonantes que se deve dar tudo a toda a gente. Nós temos aqui que reinverter a pirâmide demográfica, porque a natalidade é muito pequena e nós temos que aumentar, a população ativa é muito pequena, nós temos que aumentar. Como é que isto se faz? É difícil, tem que ser estudado, porque a segurança social é sustentável durante pouco tempo, mas há uma coisa que eu tenho a certeza, é que não é cortando os direitos das jovens advogadas, não é dificultando a constituição de uma família e ter filhos, não é assim que se resolve este problema. Portanto, isto tem que ser uma questão a ser estudada, a ser ponderada, muita informação e os pequenos pormenores, a ver se conseguimos reinverter a pirâmide demográfica.
Muito obrigada. Movimento Partido da Terra, Partido Pessoas, Animais e Natureza, PCTP-MRPP, Nós, os Cidadãos e Partido Popular Monárquico. O primeiro debate desta tarde, Sr. Bastonário, só para concluir, certamente agradecendo a presença dos nossos convidados. Era mesmo isso, agradecer a presença de todos. Para aqueles que temiam que a entrada de políticos na Ordem pudesse representar a politização da Ordem, devo dizer que foi um dos debates a que eu pessoalmente assisti, em que se debateram as questões absolutamente essenciais para a advocacia. Não concordo naturalmente com todas as posições aqui assumidas, mas senti-me verdadeiramente esclarecida e foi essa a motivação deste debate. O acesso à justiça, o acesso ao direito, os processos urgentes, se é que são urgentes, porque a questão tem mais a ver com a tramitação subsequente do que com a classificação dos processos. Nada adianta a um cidadão que o processo esteja classificado como urgente, se depois se demora, como eu referi há pouco, 9 meses a proceder a cumprir um despacho de citação. A própria maternidade, devo dizer, colega, que apresentei variadíssimas reclamações e participações disciplinares pelo facto de muitos magistrados judiciais nem sequer concederem o adiamento a mulheres advogadas que tiveram um filho, enfim, num prazo muitas vezes de 5 ou 10 dias em relação à diligência, portanto, nem sequer cumprem a lei, alguns deles invocando até que a lei não se aplica às advogadas que participam no sistema do acesso ao direito e porque nessa altura que essas advogadas não têm o direito a ser mães ou, sendo mães, que o devem entregar logo após o parto ao cuidado de terceiros. Tenho feito muitas participações disciplinares, estive no Conselho Geral que procedeu àquilo que foi uma primeira conquista, que foi o reconhecimento de um período em que, por um ato unilateral das advogadas, se podia proceder a um adiamento. Isso não significa que, naturalmente, as mulheres advogadas tenham menos direitos do que as outras. Eu costumo dizer que há uma coisa... Eu sou advogada, sou mãe, tenho uma filha com 19 anos e constatei ao longo da minha vida como advogada uma coisa tão simples quanto esta. Quase todas as magistradas judiciais têm uma gravidez de risco. Não conheço nenhuma advogada que tenha tido, enfim, essa gravidez de risco e muitas vezes, uns dias após o parto, como aconteceu a mim própria, foi fazer uma diligência porque não conseguiu subestabelecer num colega, porque o processo era demasiado complexo para esse efeito. São estas questões que têm que ser debatidas na Ordem dos Advogados, têm que ser debatidas pelos advogados, mas também com os políticos, porque são os senhores que um dia, com assento na Assembleia da República, poderão legislar no sentido de suprir estas insuficiências que são do conhecimento, sobretudo dos advogados. Muito obrigada pela vossa presença e muito sucesso para esta campanha eleitoral. Muito obrigada. Nós vamos fazer um curto intervalo de 10 minutos, só para tomarmos uma água, refrescarmos um pouco e já voltamos com o próximo debate. Até já.